Então, como eu falei semana passada, tentar fazer uma série de palestras explicando pontos fundamentais da mente, né, para ver se as pessoas ficam mais espertas com relação ao que é que está acontecendo com elas, né, e ter um pouco mais de cuidado na forma como elas agem. Então, o primeiro ponto é explicar a memória. Memória é fundamental para explicar, para você conseguir entender pensamentos, tem que conseguir entender memória. O que é memória? Porque pensamento, na verdade, é construído sobre as memórias. E pensamento é importante para conseguir entender a opinião. E opinião ou ponto de vista, né, é importante para conseguir entender ideais, ideias e ideais, né, e valores sociais, etc. Então, memória. Né? Memória é muito simples, na verdade. Memória é apenas a capacidade da mente de reproduzir sensações. Sensações táteis, sensações olfativas, auditivas, visuais, paladar, né, e si mesma. Né? A própria mente é um órgão sensual, ela gera sensações. Né? Então tem os 5 órgãos dos sentidos associados ao corpo, né? E tem o 6º órgão, que é a própria mente, né? Que também está associado ao corpo, até certa forma. Então ela reproduz sons, ela reproduz cheiros, ela reproduz imagens, ela reproduz sensações táteis, reproduz sabores, etc. E pensamentos, e memórias de memórias, né? Ela reproduz suas próprias sensações, né? que a própria mente cria. Então é um jogo de imitação. Então você tem uma sensação, vem através do corpo, aquilo impinge a mente, e a mente então é capaz de imitar aquela sensação. Então é o chamado memória. Ela é a capacidade de imitar algo, uma sensação que ela teve no passado. Então, quando você começa a juntar, por exemplo, você lembrar de um evento, que na verdade você está lembrando as imagens relacionadas àquele evento, os sons relacionados àquele evento, o cheiro que você sentiu naquele evento, o sabor, as sensações assim, emocionais, raiva, medo, etc. As ideias, né, associadas àquele evento, né, o que é o contexto daquilo, onde é que aconteceu, qual é a razão. Então é isso que aí você junta tudo num conjunto, né, num sistema assim conectado. Você coloca uma marca nela, isso tudo é mais ou menos literalmente como eu estou falando, eu não estou assim falando em sentido figurado, é mais ou menos isso mesmo, sabe? Não é muito diferente, tem um sistema, né, que isso funciona. Então você junta tudo isso junto e tem um ponto, né, é como se fosse um ponto central que você diz, isso é verdade. Né, e você conecta todos eles, fala, esses todos aqui fazem parte do mesmo grupo, de um mesmo evento, e esse evento é verdadeiro. Diferente de, por exemplo, você imaginar algo, né? Você sabe, você tem a lembrança de um sonho, por exemplo. Né? Ou a lembrança, por exemplo, você, quando era jovem, fazia planos de construir uma empresa assim, assim, assado. Você sabe que aquela memória é a memória de um plano, não é a memória de algo real. Né? Então não é a memória, você construir naquela empresa, você contratar empregados, aquilo não aconteceu de verdade. Né? Então você tem a memória daquele evento, né? Mas naquele memória você diz, isso é imaginação, isso não é verdadeiro. Aí outra coisa que ocorreu de verdade você diz, isso é verdadeiro. Né? Então tem uma marca também, né? Cada memória é um agrupado de impressões, né? E além das impressões de sabor, som, sensação emocional, etc., também tem a marca assim, de quanto tempo foi isso é verdadeiro, é falso, né? Onde foi, né? Tem a lembrança de localização geográfica, tem um monte de coisa assim. Né? Tem uma memória que as pessoas chamam de memória, na verdade é um conjunto de memórias pequenas. Né? São um conjunto de pequenas memórias, mas no seu
mínimo denominador comum, memória é a capacidade da mente de reproduzir sensações. É o mais simples, assim, a explicação mais simples possível é essa. A capacidade da mente de reproduzir sensações, porque a mente é um órgão sensual, ela também produz sensações. Então ela tem suas próprias sensações de emocionais, de raiva, de medo e características da própria mente, né? Todas, tem coisas que não estão muito bem classificadas, né? Mas ainda são produções da mente. E ela tem a capacidade de reproduzir os órgãos dos sentidos, né? O som das imagens, as sensações táteis. Algumas pessoas são mais hábeis com algum sentido, outra com outras, né? Então, a maioria das pessoas, por exemplo, não conseguem lembrar cheiro. Quando você sente um cheiro, você consegue lembrar dele. Eu sei que cheiro é esse, você consegue associar ele. Mas o cheiro não estando presente, é difícil você sentir um cheiro. A maioria das pessoas é assim, né? Paladar é um pouco mais fácil. Sons é bem fácil. Mesmo sem nenhum som por perto, você consegue lembrar o som de uma voz, o som de uma música, etc. Imagens, então, ainda mais fácil. Né? As pessoas são a maioria das pessoas é bastante visual, né? Tem a visão como órgão principal. Então elas facilmente conseguem fechar os olhos e enxergar uma imagem. Né? Então tem diferentes habilidades. Tem pessoas que têm habilidades mais com som, outro com imagem, outro com sabores, outro talvez uma pessoa que é um chefe, um degustador de vinho, tal, tenha maior capacidade de lembrar sabores. Né? Uma pessoa que, sei lá, trabalha com perfume talvez tenha mais capacidade de lembrar cheiros, né? Mesmo não havendo nenhum cheiro presente, ela ainda consegue sentar e lembrar daquele cheiro, né? E sentir o cheiro. E assim por diante. Então é isso, né? Memória é mais ou menos isso. Agora, como já falei, memória ela é a base dos pensamentos, mas não vou falar sobre isso hoje. Antes de falar sobre como é que memória, como é que a memória serve de material de construção, né, dos pensamentos. Né? Importante antes falar sobre nosso relacionamento, né, com as memórias. Né? Porque as pessoas simplesmente, aquilo faz muito, é uma das coisas que elas mais usam, né, para definir a sua identidade. Né? As pessoas falam, eu sou essa pessoa que lembra disso tudo, essa pessoa que lembra, essas memórias são o meu eu, né? É isso que me define, essas coisas que eu lembro a respeito. Né? Então tem muitos filmes e muitas obras de literatura que exploram esse assunto, né? Se você perde a sua memória, né? Quem você é, né? Se ainda continua sendo você mesmo ou não. Né? Isso, tem muitos filmes que falam sobre isso, né? Muitos filmes, muitos livros. Né? Então, as pessoas usam isso, né, para definir quem eu sou. Né? Mas isso é algo que tem que ser feito com atenção e cuidado. Você não pode simplesmente... Porque, como eu falei, né, todas elas são reproduções. Né? Nenhuma memória é verdadeira. Nenhuma memória é o que de fato aconteceu. Todas as memórias que vocês têm são reproduções, né? São imitações do que aconteceu, imitações do som que você ouviu, são imitações do cheiro que você sentiu, são imitações das emoções que você sentiu. E aí, pior do que isso, né, o que na maioria dos casos acontece, as pessoas têm a memória e aí elas têm uma história sobre o que aconteceu. Então, em geral, as pessoas nem mais, quando elas tentam lembrar de algo, elas nem lembram mais do que que realmente elas sentiram. Elas lembram a história que elas contaram a respeito do que aconteceu. Então, tem a memória e tem a história do que aconteceu. Né? E geralmente o que as pessoas lembram é a história que elas contam para si mesmas ou para os outros, né? Do que foi que aconteceu. Né? Então, dependendo dos seus preconceitos, dependendo dos seus desejos, raivas e aversões, né? Como você vai lembrar algo é bem diferente de outra pessoa. Então, importante ter noção, né, que essas memórias não são confiáveis. Né? Essas memórias não são confiáveis, elas não são verdadeiras, né? Elas são apenas reproduções falhas. Né? Então, mesmo que elas fossem verdadeiras, ainda assim você não tem como enxergar
tudo o que aconteceu, né? Você não consegue enxergar a coisa em todas as suas dimensões. Qualquer evento é muito mais complexo do que aquilo que os seus olhos enxergaram, né? Você não sabe o que aconteceu antes. Você não sabe qual foi a motivação do que aconteceu, não sabe qual era o contexto em que aquilo aconteceu, né? Se olhando do seu contexto, você pode julgar a pessoa e falar, você agiu mal. Mas se você investigar um pouco mais, talvez você veja, na verdade, compreensível a pessoa ter agido daquela forma, né? Talvez se você tivesse noção, você tem noção da situação completa daquela pessoa, né? Você pode chegar à conclusão, né? Na verdade, provavelmente teria feito a mesma coisa, né? Dado-se, né, a situação e o contexto, né? Até que não é compreensível a pessoa ter feito aquilo, né? Então, mesmo quando as suas memórias fossem perfeitas e precisas e infalíveis, ainda assim não expressa a verdade, né? Mas, infelizmente, é muito pior que isso, né? As memórias são falsas, elas são reproduções defeituosas, muito grosseiras, né, do assunto. Elas não expressam tudo o que está ali, né? E elas são distorcidas pelas emoções, elas são distorcidas pelas opiniões, elas são distorcidas pelos pontos de vista, elas são distorcidas pelos desejos, pelas raivas, pela vergonha, né, pelo medo, né? Então, não é um bom local para você definir o seu eu, não é uma boa fundação para você construir a sua personalidade, né? Então, é importante, né, as pessoas saberem disso, né? Não levarem muito a sério, né, saber deixar o passado para trás, né? Tirar só o que foi útil, né? E deixar para trás o resto, não ficar carregando as coisas que ocorreram no passado. Um bom local para você construir o seu eu é aqui e agora, né? Quem você é aqui e agora, isso sim que é um bom local para você construir a sua personalidade, né? O que ocorreu no passado, se você souber lidar com isso de maneira inteligente, né, pode ser útil, né? Mas, na medida que você não sabe lidar com isso de maneira inteligente, a melhor coisa é deixar de lado, né? Parar de ficar agarrando e remoendo e tentar usar aquilo como justificativa para qualquer coisa que seja, sabe? Então, e também, né, como eu falei, né, cada vez que você lembra algo, na verdade você está lembrando de qual é a sua versão da história. Você não está lembrando o que realmente aconteceu. Você está lembrando qual é a sua versão da história. E conforme o tempo vai passando, suas emoções vão mudando, suas opiniões vão mudando, seus desejos vão mudando. E aí, cada vez que você lembra a história, você distorce ela um pouco mais, né? Porque a minha versão da história antes, né, quando eu estava quando eu era jovem, tinha certos valores, tinha certos interesses. A minha versão da história foi essa. Agora, passaram tantos anos, o meu corpo já não está mais belo, já não estou mais forte, já não tenho mais os mesmos amigos, meu grupo de amigos mudou, aí a minha versão da história é outra, né? Então a mente distorce, né, tudo que você lembra, né? E aí cada vez que você conta a história novamente, vai ser isso que você vai usar para lembrar a próxima vez, né? Daqui a 5 anos, quando você lembrar de novo a história, você não vai lembrar aquele evento que aconteceu 20 anos atrás. Você vai lembrar dessa última vez que você contou a história. Você vai lembrar dessa última vez que você contou a sua versão da história, né? Então, cada vez que você lembra de algo, vai ficando cada vez mais distorcido, vai sempre distorcendo um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Vai sempre perdendo. Cada vez que você conta a história, né? Cada vez que você lembra, né? Que existe se você conseguir acessar a memória de maneira primitiva, assim, né? Direto à informação bruta, né? Até que não é tão ruim assim, você consegue lembrar de maneira bem mais clara, né? Mas, em geral, não é o que as pessoas fazem. 99% dos casos, as pessoas só lembram da história que elas contaram a respeito do que aconteceu, e não o que realmente aconteceu, né? Elas só lembram a história que elas contam a respeito do que aconteceu. E cada vez que elas contam essa história, ela fica cada vez mais distorcida, né? Então a memória vai ficando cada vez menos confiável. Então é um fenômeno conhecido, né, que
quando há algum acidente, algum evento, né? Você tem 4, 5 testemunhas oculares, né? Cada uma lembra de uma maneira completamente diferente, né? O que aconteceu, às vezes assim de maneira totalmente incompatível uma com a outra, né? Então, porque depende, né, do que a pessoa estava com medo, né? Por exemplo, supondo que a pessoa cresceu no Rio de Janeiro, aí quando ocorreu aquele evento, houve um barulho de um estalo. Então a pessoa vai lembrar, alguém deu um tiro, eu ouvi um tiro. A outra pessoa que não viveu no Rio de Janeiro, ela nem vai processar aquele estalo, porque aquilo não está associado com nada na mente dela, né? Então ela fala, sei lá, deve ser um motor, deve ser um livro que caiu no chão. Então ela nem registrou. Você ouviu um estalo? Não ouvi nada, não. Ela nem registra aquilo. Mas a pessoa tem um passado de um local de violência, de tiroteio, ela ouve aquilo, foi um tiro. Então cada um conta uma história assim que não bate com a outra. Um não ouviu nada, o outro viu um tiro. Imagina a diferença entre ambos, né? Então é muito, muito, muito pouco confiável, né? Depende muito, então não dá para se levar muito a sério suas memórias. Então, por exemplo, é por isso que eu acho, por exemplo, tem um mestre já falecido, né, na Tailândia, Ajahn Lomta Mahabua, né, que ele era um mestre de uma realização espiritual muito grande. E aí, quando ele tinha contado várias vezes a história, né, de ele ter tido uma grande realização, como é que foi a experiência, né, na prática de meditação dele, uma coisa assim fantástica aconteceu, né? Quando ele era ainda jovem, ele contava isso de maneira tranquila, normal, né? Contava aquilo. Quem era discípulo dele já ouviu a história várias vezes, né? Mas quando ele estava muito velhinho, já estava caduco, já não lembrava mais de nada, ficava repetindo as coisas. Você vê que o cérebro dele já não estava mais funcionando, ele estava com 80 e poucos anos, estava, obviamente, né, tendo problemas não sei se chama, como é que chama a pessoa, perde a memória, não sei se é Alzheimer. Mas ele não conseguia. Tem gravações assim dele ele contando uma história, conta, depois volta do começo e começa de novo, fica contando a mesma história 3, 4, 5 vezes, né? Ele repete a mesma história, repete. Ele não percebe que ele já contou aquela história, né? Então a pessoa quando fica velha é assim mesmo, isso é normal, né? Então o cérebro se degenera. Então tem uma vez que ele vai contar a história, né, de uma grande realização, experiência, né? Com a meditação, com a prática do Dharma, né? Só que como ele não tem mais memória assim discursiva sobre o assunto, né? Ele vai voltar à experiência inicial, né? E o que aconteceu na experiência inicial foi quando ele teve aquela realização espiritual, ele caiu em prantos, né? Que isso é também comum, né? Tem muitos mestres que relatam exatamente a mesma coisa, né? Se não me engano, não posso sei lá, eu já li muitas vezes, muitos mestres diferentes, exatamente a mesma coisa, né? Quando eles alcançam aquele estágio de realização espiritual, o cara cai em prantos, né? É um êxtase assim fantástico, né? Uma coisa assim absurda. E aí ele contando, e aí quando ele chegou no ponto que ele conta que ele alcançou aquilo, ele também cai em prantos de novo, né? E com 80 e pouco anos, só de lembrar aquilo, ele de novo começa a chorar, né? Porque ele conectou de volta a experiência inicial, né? Não é que nem uma pessoa que ainda tem o cérebro em bom funcionamento, né? Você conta só a versão, você lembra da história. Você não lembra do evento, você lembra da história, né? Então você conta aquela história que você já decorou, né? Aconteceu isso, aí eu fiz isso, aí aconteceu isso, aí eu falei aquilo. Né? Mas quando a pessoa, nesse caso, por exemplo, a minha interpretação, né, do que aconteceu é isso, né? Ele já não tinha mais a lembrança discursiva, né? Quando ele foi contar a história, ele tentou acessar de novo a memória bruta do que aconteceu, né? E aí ele repetiu o mesmo fenômeno, né? Começou a chorar, né? Lembrando aquela ocasião que a mesma coisa aconteceu há 50 anos atrás, né? Então é possível, né, você ter um acesso a um nível de memória que é um pouco mais confiável, né? Um pouco mais bruto, um pouco mais primitivo, né? Mas quase ninguém tem isso, né? Às vezes na vida a pessoa tem essa experiência, né? Ela consegue lembrar, assim, tem
Como se fosse a mente, há uma abertura, assim ela consegue reacessar aquela memória de infância, aquela memória de antigamente. Né? Mas é raro, né? Em geral as pessoas só lembram a história que elas contaram para si mesmas, elas não lembram mais do que de fato aconteceu. Então, então basicamente isso, né? Não dá para você usar a memória como fundação firme e forte, né, do meu eu. Eu sou isso, eu sou a pessoa que passou por isso e aquilo. Esse é o meu eu, né? Isso é que eu sou, é assim que eu sou. Não pode ficar muito apegado às suas memórias, porque eventualmente elas vão desaparecer. Né? Conforme a idade for chegando, ou mesmo a morte, né? Aí você não tem mais memórias, suas memórias ficam para trás. Né? Pelo menos esse nível de memória. Né? Então, é algo que tem que aprender a não ficar obcecado com as memórias. Ainda vivo, ainda jovem, é bom você já treinar a não ficar obcecado com memórias. E é fundamental também para você ter humildade, para você lembrar que memórias não são confiáveis. Então, quando alguém lembra de uma coisa diferente, você lembra de um jeito, a pessoa lembra de outro, né? Tudo bem, a sua memória não é confiável, a da outra pessoa também não é confiável. Então você não precisa simplesmente renunciar à sua versão e aceitar a alheia, né? Só porque você é uma pessoa humilde, né? Mas você tem essa noção, né? Ambas não são confiáveis. Né? Então, tudo bem, eu não vou simplesmente aceitar a sua versão, porque eu também sei que a sua versão não é 100% confiável. Mas ainda assim, mas por outro lado, né? Eu também não vou brigar com você. Porque não vale a pena brigar por algo que não é certeza. Né? Depois a gente vai bater boca aqui, vai brigar, e eu vou descobrir que na verdade sou eu que estava errado. Né? Então, calma, né? Não é razão suficiente para brigar. Né? Você acha que alguém está lembrando algo de maneira diferente por desonestidade? Então pare de se associar com essa pessoa. Né? Então, era 15 reais. Não, era 20. Não era 15, era 20. Toma 20 e vai embora. Nunca mais conversa comigo. Mais fácil. Sai de perto, né? Você vê que você acha que a pessoa está agindo de maneira desonesta, então sai de perto. Mas ficar batendo boca não resolve nada, né? Só piora. Então, né? E principalmente não fique se atormentando com memórias. Né? A questão de, mas as memórias, se eu não aprender com o passado, eu não vou ter sabedoria no futuro. Né? Mas, na verdade, não é bem assim. Né? E tudo bem, você pode aprender com o passado sem ficar obcecado com o passado. Você pode aprender com o passado sem ficar obcecado com o passado, número 1. Né? Número 2, né, o segredo para o futuro não é o passado, o segredo para o futuro é o presente. O presente é o segredo para o futuro, não é o passado que é o segredo para o futuro. Aqui e agora é o segredo para o futuro. Então, se você treinar a si mesmo a ser uma pessoa sábia aqui e agora, constantemente, essa sabedoria vai se carregar automaticamente para o futuro. Você não precisa ficar me remoendo no passado para ficar sábio. Você tem que olhar para aqui e agora, né, e carregar essa sabedoria. Você tem que ser constantemente sábio, aqui e agora. Se você for constantemente sábio aqui e agora, daqui a 5 anos, você vai continuar sendo sábio. E você foi sábio durante 5 anos, sem parar. Então, as pessoas querendo, obcecadas, preocupadas com o futuro, negligenciam o presente. E aí chegam no futuro de mãos vazias. Chegam no futuro despreparados, sem capacidade nenhuma. Né? Completamente despreparados. Né? Porque negligenciaram o presente, né? Ficaram o tempo todo pensando no futuro, pensando no passado e negligenciaram o presente. Aí quando o futuro chega, elas não têm nada, só tem um monte de planos, um monte de explicações, deveria ser assim, deveria ser assado, mas por que não foi desse jeito? O correto é assim, o correto é daquele jeito, o correto não é, mas não foi, e agora? É ou não é, e daí? Falou, explicou, deveria ser, deveria não ser, e não foi nada. O que é agora é isso. E aí, o que você vai fazer aqui agora? Isso parece que ninguém está preocupado com esse assunto. Né? As pessoas estão preocupadas com como as coisas deveriam ser, né? Mas não parece se preocupar muito com como é que as coisas são. Né?
sem entender que como as coisas são é a chave para como as coisas serão. Né? Então, se você realmente tem preocupação com o seu futuro, então preste mais atenção para o seu aqui e agora. Né? Seja uma pessoa inteligente e sábia aqui e agora. E aí continue sendo inteligente e sábia aqui e agora. Como é dizer isso? Invada o seu futuro, né? Leve essa inteligência, né, para o seu futuro. Né? Leve esse aqui e agora para o seu futuro e carregue ele junto consigo. Né? Não deixe o aqui e agora para trás para experienciar o futuro depois. Leve junto consigo, né? Que esse aqui e agora carregue ele consigo onde quer que você vá. Né? É assim que você garante seu futuro. Porque aí o que quer que aconteça no futuro, você vai estar preparado para isso. Se você é uma pessoa inteligente, sábia, né? Aqui e agora, constantemente, aqui e agora daqui a 5 minutos, aqui e agora daqui a 10 minutos, aqui e agora daqui a 5 dias, 20 dias, 1 ano, 3 anos, 50 anos. Você está sempre sendo uma pessoa inteligente, sábia, né? Astuta, de boa qualidade. Né? Então está sempre fácil. Né? Tudo que você faz é fácil. Qualquer problema que surge é fácil de resolver. Né? E é muito mais eficiente do que ficar fazendo planos e tentando controlar o futuro. Né? Não que seja proibido de fazer planos, mas você lida com os planos da mesma forma que você lidou com memória, de maneira suave e relaxada. Planos são apenas uma intenção, não são o que vai acontecer. É apenas uma coisa leve e suave. Você faz os planos sem se apegar muito a eles. Né? Você faz os planos só para ter uma organização. Né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, tudo bem. É mais ou menos isso aqui. É mais ou menos tipo, é como se fosse você vai atravessar uma selva, né? Fala, eu vou nessa direção aqui. Exatamente onde eu vou passar, aí quando eu chegar lá eu vejo. Porque não tem como você fazer, você sabe, vai ter uma árvore bem na sua frente. Aí você não vai virar nem para a direita nem para a esquerda. Aí chega tem uma hora que tem um rio. Bom, mas aqui o rio tá largo, né? Se eu for um pouquinho mais para cá, o rio tá curto. Você vai para lá, gente. Você não precisa, né, apegar assim obcecadamente aos seus planos. Né? O plano é mais só para dar uma direção geral, assim, né? Que nem o passado. O passado é só para você ter uma noção geral, né? Às vezes perguntam onde você nasceu, eu falo, eu nasci em tal lugar. Só para conversar também. Só para o cara não achar você muito estranho, você fala, eu nasci em São Paulo. Pronto, aí acabou a conversa, está respondido, não tem mais assunto. Né? Mas se for para responder, tinha que responder que nem adiantar, falava. Né? Onde é que você nasceu? Não sei, não lembro. Me falaram que foi em São Paulo, mas eu não sei se é mesmo. Quantos anos você tem? Não sei. Parece que é tantos anos, mas eu não sei. Mas se responder assim, ninguém entende nada. Né? E estende a conversa muito. É mais fácil você falar, 30 anos, 40 anos, pronto. Aí a conversa está respondida e pronto. Aí, passa adiante, não fica preso nesses pontos. Né? Então é uma coisa que você tem leveza, uma coisa que você pega com suavidade. Não é algo que você fica obcecado e usando sabe, como se fosse uma coisa como é que chama? Fixa e imutável. Né? Tem noção, né, de que memórias é apenas uma construção sobre o passado. É apenas uma história, é apenas uma história que você conta para si mesmo sobre o passado. Não é o que de fato aconteceu. Né? E com relação a aprender com o passado, você aprende de maneira suave, sem ficar se apegando, sem ficar obcecado. Né? E com relação ao futuro, a mesma coisa. Né? Os planos são apenas projeções, apenas intenções, apenas uma ideia geral de mais ou menos para onde eu quero ir. Né? Mas o segredo para o futuro não são os planos. O segredo para o futuro são aqui e agora. É o aqui e agora. Esse que é o segredo para o futuro. É aqui que começa o futuro. Né? Aqui e agora é o começo do futuro. Então, se você joga suas cartas de maneira correta, desde aqui e agora, fica fácil o futuro dar certo. Né? Agora, se sua única ferramenta para que o futuro esteja bem é fazer planos e fazer esquemas e tentar controlar tudo e tentar obrigar as coisas a ser do jeito que você quisesse que fosse, né? Mesmo que você consiga aquilo que você queria, ainda assim é um trabalho
exaustivo, você vai acabar agredindo os outros, você vai acabar oprimindo os outros, vai acabar, sabe, os seus planos eram para que você pudesse ter felicidade, mas aí o processo para alcançar aquele objetivo destrói você completamente. As pessoas fazem planos de ter isso, ter aquilo outro, para conseguir aquilo outro, elas viram um fantasma, né? As pessoas viram uma sombra, a pessoa deixa de viver, né? Aí quando consegue aquilo que ela queria, já não tem mais vontade de viver, já não tem mais energia, não tem mais frescor na mente, né? Já virou um, sei lá, um defunto andando. Então, né, para conseguir aquilo, a pessoa teve que sacrificar tudo de bom que ela tinha, né? Sacrificou a juventude, sacrificou a bondade dela, a amizade, virou uma pessoa arrogante, virou uma pessoa agressiva, virou uma pessoa egoísta, né? Aí quando consegue o que queria, já não é mais aquela pessoa alegre e jovial que era antigamente, agora é uma pessoa azeda, amarga, cheia de remorsos, cheia de culpa, cheia de coisas ruins que fez no passado. Então é literalmente aquele acordo do como é que chama? Fausto, né? O diabo, né? Você faz um acordo com o diabo, né? Você consegue o que queria, mas você perde a sua alma. Então, entenda, né? O que você tem de mais valioso é esse aqui e agora. Isso é o que é de mais valioso. Né? Você cuidar bem do aqui e agora, esse aqui e agora, ele vai se carregando para o futuro. Né? Você não precisa fazer nada. É só você estar vivo. Só você estar vivo, ele automaticamente ele vai caminhando para o futuro sozinho. Né? Você não precisa fazer esforço nenhum. O tempo passa sozinho. Não precisa da sua ajuda para o tempo passar. Então, isso acontece muito com as pessoas, né? Algum familiar morre, o pai morre, o esposo morre, a filha morre. Ai, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, como é que eu vou ver? Isso é muito fácil. Você vai simplesmente acordar, beber água. Quando sentir sede, quando sentir vontade no banheiro, você vai no banheiro. Né? Aí quando você cansar, você sai na rua. Não precisa fazer, calma, não precisa de planos para continuar vivendo. É só você fazer o óbvio, né? o imediato. Né? A pessoa não consegue imaginar a vida dela sem aquela pessoa. Mas mesmo sem você conseguir imaginar a sua vida sem aquela pessoa, a vida continua. Né? Independente de você conseguir imaginar ou não, não importa. A vida continua, a vontade de comer continua, a vontade de tomar banho continua, o sol sai, a noite chega, né? O cachorro late, a cozinha tem que ser limpada. Então todas essas coisas continuam. Né? Então a pessoa não importa, né, se você consegue imaginar o futuro ou não. Né? Então, é muito fácil, na verdade, tudo muito simples. Né? Esse tipo de coisa é realmente engraçado, né? Antes de a gente entender essas coisas, é tudo muito misterioso, né? O futuro é um negócio muito incerto, tudo muito assustador. Depois que você aprende essas coisas, putz, é tão simples, é tudo tão óbvio, tão simples. E aí é aquela história que fala, o que me assombra não é a sabedoria dos arahantes, o que me assombra é a burrice de nós. Né? Isso que me assombra, eu falei, caramba, como é que a gente consegue ser tão burro assim? É tudo tão simples, como é que a gente é tão burro a esse ponto? Né? Algo assim realmente assustador. Né? Não é que os arahantes sejam fantásticos, nós é que somos muito burros mesmo. Então é isso, né? Memória. E aí, eu acho que aí semana que vem a gente conversa sobre pensamento, né? Que é algo que depende das memórias. Tem alguma pergunta sobre isso? As memórias de vidas passadas podem também virem distorcidas. Como avaliá-las? Sim, porque você lembra delas no momento presente. Mesmo, primeiro, que quase ninguém tem essa capacidade. Então, a maioria das pessoas estão lembrando de vidas passadas. Não. Mas supondo, né, que não dá para confiar nisso, não, gente. Se você fizer isso de maneira correta, né, se você realmente limpar a mente ao ponto de você ser capaz de alcançar jhana, de alcançar samadhi, ao ponto de manifestar a abhinana, né, que é esses poderes especiais, essas capacidades especiais,
Então isso surge num ambiente que a mente está limpa de desejo, aversão, etc. Né? Limpa de preconceitos. Né? Então, nesse caso, a memória vai ser bastante clara, bastante precisa. Mas uma pessoa normal, que teve um sonho, que viu isso, aí não dá para levar a sério. Não. Porque é distorcida pelo aqui e agora. Né? Mesmo que fosse uma memória verdadeira e não apenas a sua imaginação, ainda assim, né, no aqui e agora você tem raiva, você tem medo, você tem desejo, você tem isso, tem aquilo, aí vai filtrar, né, o que vai ser lembrado ou não, e não é algo confiável em hipótese alguma. Não dá para levar a sério, não. As experiências que temos durante os sonhos podem nos auxiliar no nosso caminho espiritual, devemos não nos apegar a elas. Não se apegue a elas, não é confiável. Pode ser você enxergar alguma lição, né, tiver algum insight, né, vendo algo no sonho, tudo bem, você pode guardar só aquela lição, só aquele insight, mas não fique se apegando, achando que viu isso, viu aquilo, você não tem como saber. A grande maioria, 99% de chance é apenas a sua imaginação, é apenas a sua psique se manifestando, não é, né? As pessoas têm muito desejo, têm muita vaidade, então elas querem que tenham, é uma mensagem, é uma missão que me foi dada, eu estou vendo o passado, eu estou vendo o futuro, eu estou tendo uma visão, né? As pessoas gostam de inventar coisas a esse respeito, fazer uma bagunça geral, né? Então pegue só o que é útil, não fique se apegando não, a nada desses assuntos. Alguns eventos são fortemente influenciados pelo contexto no qual ocorrem, nossas concepções naquela época. Nossa, é tão grande que eu até escrevi em três partes. Essa atitude seria um engodo ou uma falsa memória criada posteriormente. Você tem que, bom, de novo, né, você tem que lidar com as memórias no momento presente, né? Então, que atitude você tem com relação às memórias depende do que é útil, né? Então, se você tiver uma atitude de gratidão ao evento do passado, se isso for útil no presente, então tá bom. Você tem que saber lidar com as suas memórias, né? Mas não se esqueça que uma das formas de lidar com as memórias é não ficar obcecado com elas. Né? Uma das coisas é falar, bom, isso já foi. Não importa, é bom, ruim. Porque o problema é o seguinte, se você ficar muito apegado às coisas boas, você também vai ficar muito apegado às coisas ruins. Vai ser difícil você separar um do outro, sabe? Você cria o hábito de levar muito a sério as coisas boas que aconteceram, mesmo que seja por uma vontade de bondade, né? Ainda assim, não é ruim, mas é meio um pouco traiçoeiro, porque você está criando o hábito de levar as memórias a sério. E aí, quando tiver alguma memória muito ruim, né, também vai ser difícil você resistir à tentação de ficar com rancor, de ficar com raiva, de ficar com tristeza por causa daquela memória. Né? Então, não sei, eu diria que isso depende, né, de onde que tá você está no momento presente. Né? Eu acho que na medida que você achar que ainda tem assuntos, eu preciso lidar com isso aqui, eu não quero, não dá para largar isso agora, então tudo bem, você procura lembrar das coisas, ver o que houve de útil, o que houve de ruim. Já lembrou? Já viu? Ok, então larga tudo isso. Bola para frente. Sabe? Se você não fez isso ainda, acha que tem que fazer, então faça. Vai em frente e faça. Né? Analise, lembre e tudo mais. Mas tendo feito, né, chega. Agora, bola para frente. O que foi, já foi. Veja, você não tem muito tempo para pensar no passado. Sabe? Se você tem noção de quão importante é o momento presente, né, você não tem muito tempo para ficar pensando no passado. Então, se você não fez, faça. Tendo feito, chega. Agora, bola para frente. Né? Eu acho que uma estratégia mais inteligente é essa, né? Do que ficar muito querendo destrinchar tudo e remover tudo e sei lá. Ok? Mais alguma coisa? Quanto à memória, ela vem acompanhada de sensações. Ela é mais confiável ou não tem nada a ver? Não, porque depende da sua característica. Né? Algumas pessoas conseguem lembrar sensações, outras pessoas conseguem lembrar cheiro, outras pessoas conseguem lembrar, sei lá, coisas assim. Depende do que atrai a sua mente. Né? Então, algumas pessoas são mais atraídas para certos tipos de estímulo, outras pessoas são mais atraídas para outros tipos de estímulo. Elas lembram
o que você lembra depende mais de qual é a característica predominante da sua mente. Então o fato de existir isso, existir cheiro ou não existir cheiro, existir sensações ou não determina se a memória é confiável ou não, né? Depende da sua característica. Ok? Alguma coisa? Quando a gente fala lembrar do Buda, do Dharma e da Sangha, qual seria o contexto dentro da memória? Não, aí é uma questão de palavras, né? Nesse caso é trazer à mente. Aí você não tem como lembrar o Buda porque você não conheceu o Buda. Então você trazer à mente, né? Trazer à mente as qualidades do Buda, trazer à mente as qualidades do Dharma, a qualidade da Sangha. Né? Então é mais trazer à mente. Né? A Sangha talvez você consiga lembrar, né? Se você conheceu algum grande mestre e tal, você pode lembrar dele. Né? Aí sim é lembrar. Né? Você lembra da presença dele, lembra da voz dele, lembra dos ensinamentos dele. Né? Mas nesses outros casos é trazer à mente. Né? Apenas uma forma como as pessoas usam a palavra. É isso? Dá mais uma chance para esse povo do YouTube aqui. Não, só isso. Então tá bom.